Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós que nos seguem e nos acompanham aqui pelo canal da Igreja Presbiteriana de Vitória, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Nós queremos pedir a você que possa se inscrever aqui no canal e também dar o seu like ou o seu dislike, fazer o seu comentário a respeito do assunto e também que você possa clicar aí no sininho para receber as notificações quando postarmos algum estudo, mensagem ou entrarmos ao vivo a partir dos cultos da igreja aos domingos, escola dominical, e ao culto à tarde às 17 horas na igreja presbiteriana ali de Vitória. Mas que também você possa se inscrever em nosso canal pessoal, PRPC Jorge Luciano Almeida, também aqui no YouTube, e que você também igualmente possa se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Compartilhe com outras pessoas as mensagens, os estudos que são veiculados aqui por nossos canais, para que um número maior de pessoas possam ser evangelizadas, alcançadas e conhecer a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Queremos ler com os irmãos o texto de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, que diz: Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Vamos orar. Amado Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua palavra que acabamos de ler e obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado, nos sustentado, nos dado graça e favor. Ajuda-nos a vivermos de acordo com a tua palavra. Ajuda-nos a vivermos de acordo com o santo evangelho de Jesus, nosso Senhor. Dá-nos teu favor, mais uma vez pedimos, tua graça, tuas misericórdias, o perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós estamos estudando o caderno primeiro, ou o primeiro caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R6 Pro, da editora Cultura Cristã. Nós já estudamos esse caderno na igreja, mas quando começou a pandemia, nós já estávamos no segundo, prosseguimos fazendo as transmissões pelo YouTube, as gravações pelo YouTube, enviando aos irmãos, e achamos por bem voltar ao primeiro caderno para que as pessoas, os irmãos, pudessem ter também pelo YouTube os estudos do primeiro caderno, para que nós pudéssemos ter então um estudo completo das verdades essenciais da fé cristã. Nós estamos no estudo que fala sobre a onipotência de Deus. É um estudo importante, é um estudo interessante, e a gente precisa não apenas saber a respeito de Deus, mas por ter conhecimento sobre Deus, podermos nos relacionar pessoalmente com Ele e desta maneira conhecê-lo pessoalmente, por nos relacionarmos com Ele e usarmos o conhecimento teológico que adquirimos mediante Sua palavra, usarmos este conhecimento para um melhor relacionamento com o ser de Deus. Todo teólogo, em algum momento da sua trajetória, mais cedo ou mais tarde, tem de responder a uma pergunta feita por algum aluno que pensa, o aluno, que é um quebra-cabeça que não dá para ser montado. E a antiga pergunta é a seguinte: Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa movê-la? Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa movê-la? E aí, à primeira vista, essa pergunta parece encurralar o teólogo com um dilema insolúvel. Então, se respondermos que sim, estamos dizendo que existe algo que Deus não pode fazer. Ele não pode mover uma pedra. Se respondermos que não, então
estamos declarando que Deus não pode criar tal pedra. De qualquer maneira que respondermos, seremos forçados a pôr limites no poder de Deus. Meus queridos, esse problema nos faz lembrar também de uma outra charada, que diz o seguinte: o que acontece quando uma força irresistível se choca com um objeto irremovível? Bem, podemos conceber uma força irresistível, podemos pensar, compreender que possa existir uma força irresistível. Podemos igualmente conceber a ideia de um objeto irremovível. O que não podemos conceber é a coexistência destas duas coisas. Se uma força irresistível encontra um objeto irremovível e o objeto se move, o mesmo não se poderia ser chamado com propriedade de um objeto irremovível. Se o objeto não se mover, então a nossa força irresistível não pode ser chamada com propriedade de uma força irresistível. Portanto, vemos que a realidade não pode conter ambos, uma força irresistível e um objeto irremovível, ou um ou outro. Enquanto isso, nós podemos voltar à pedra que não pode ser removida. Essa pedra é Deus. O dilema colocado aqui, como o caso da força irresistível, é um falso dilema. É falso porque é construído sobre uma premissa falsa. Supõe que onipotência signifique que Deus pode fazer qualquer coisa. Essa é a pressuposição da ideia comum de onipotência, que Deus possa fazer qualquer coisa. É falso porque o termo teológico, onipotência, significa que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele queira. Onipotência, portanto, não significa que Deus possa fazer qualquer coisa, mas significa que Deus possa e pode fazer qualquer coisa que Ele queira. A Bíblia indica várias coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode mentir. Hebreus 6,18. Deus não pode mentir. Deus também não pode morrer. Ele não pode morrer. Não pode ser eterno e criado. Ou ele é eterno, portanto, incriado, ou ele é criado, teve um princípio de dias. Deus não pode agir contra a sua própria natureza. Ele não pode deixar de ser quem ele é e agir contra ele mesmo. Ele não pode fazer isso. Eu e você somos incoerentes. Muitas vezes agimos contra os nossos princípios. Mas Deus não tem como agir contra Ele mesmo, contra os seus princípios, contra a sua natureza. Deus age, Deus opera, Deus faz, Deus realiza, sempre de conformidade com o seu ser, a sua natureza. Deus não pode ser Deus e não ser Deus ao mesmo tempo e na mesma relação. Ou Ele é Deus ou Ele não é Deus. O que a onipotência realmente significa é que Deus mantém poder absoluto sobre toda a sua criação. Tirando toda a criação, tirando todo o universo, o que é que resta? Resta Deus. Deus sempre foi, sempre é e sempre será. Então, havia apenas Deus em toda a eternidade. E Ele resolveu criar, a partir do nada, criar o universo. A partir do seu poder, a partir da sua palavra. E, meus irmãos, nenhuma parte da criação está fora do alcance e da abrangência do controle soberano de Deus. Portanto, existe uma resposta correta para o dilema da pedra. E o quebra-cabeça pode ser montado sim. A resposta é não. Essa é a resposta. Não. Deus não pode criar uma pedra tão grande que não seja capaz de movê-la. Por quê? Porque se Deus criasse tal pedra, estaria criando algo que Ele não pudesse controlar, que Ele não pudesse ter poder sobre a pedra. Estaria assim destruindo sua própria onipotência. Deus não pode deixar de ser Deus
ele não pode deixar de ser todo poderoso. Temos que compreender também que quando a nossa irmã, a Virgem Maria, estava confusa pelo anúncio que o anjo Gabriel tinha feito a ela a respeito da concepção de Jesus em seu ventre, o anjo lhe disse: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que Deus promete é aquilo que Ele pode fazer. O que Ele promete é aquilo que Ele quer fazer. Veja, eu disse que a onipotência significa que Deus pode fazer tudo quanto Ele queira, tudo quanto Ele quer. Então, quando Maria estava para engravidar de Jesus, conceber de Cristo, o anjo lhe disse que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em todas as promessas de Deus não há impossíveis. Tudo quanto Deus quer, Ele tem poder de realizar, tem poder de fazer. Vejamos. O que pode ser impossível para nós, seres humanos, é possível para Deus. Deus mantém controle sobre toda a criação, sobre todo o universo. E, portanto, todo o universo está subordinado ao poder de Deus, à vontade de Deus, à soberania de Deus, ao controle de Deus. Nesse sentido, Deus pode usar e fazer tudo quanto Ele queira. Ele queria que Maria engravidasse e tivesse o seu filho, o Senhor Jesus Cristo. E Ele, Deus, com o seu poder, a partir do material genético de Maria, Deus criou um corpo e alma para o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, e uniu na barriga de Maria, uniu a segunda pessoa da Trindade com a natureza humana, de forma que no ventre de Maria foi posto o Logos divino, e este Logos divino, a segunda pessoa da Trindade, foi unida a um corpo e uma alma humanos, e, portanto, nasceu Jesus de Nazaré, Deus homem. Deus, portanto, tem todo o poder. Meus queridos, mesmo que quando a gente diz, ou a gente fala, dizer que nada é impossível para Deus, significa que Ele pode fazer qualquer coisa que Ele queira fazer. É isso que significa que Deus é onipotente. Ele pode fazer qualquer coisa que queira fazer. Seu poder não é limitado por limitações finitas. O poder de Deus não é limitado pelo homem, não é limitado pelo universo. Nada ou coisa alguma pode restringir o poder de Deus. Nada. Nenhuma pessoa, ninguém, nenhum ser, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum serafim, absolutamente nada, ninguém e todo o universo junto não tem poder de restringir o poder de Deus. Mas, irmãos, mesmo assim, o poder de Deus, ele é ainda restringido, limitado pelo que Deus é e pelo que e pela sua vontade. O poder de Deus é restringido pelo que Deus é e pela sua própria vontade. Sim, Deus põe limites a si mesmo.
Como assim? O fato é que Deus age sempre de acordo com a sua natureza. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é compreensivo, Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça, Deus é soberano, Deus é Senhor, dono de tudo. Então, ele sempre age de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu próprio ser, de acordo com os seus próprios princípios, seus próprios valores, sua natureza. E uma vez que toda a natureza de Deus e todos os atributos de Deus estão envolvidos uns com os outros, mas especialmente envolvidos pela santidade divina, pela perfeição divina, podemos dizer então que o ser de Deus e a natureza de Deus, ela é santa, perfeita, de modo que tudo quanto Deus quer, tudo quanto Deus deseja, é sempre perfeito, justo, bom, santo. É a natureza de Deus que põe limites ao próprio Deus. Deus não está acima da lei, Deus não está abaixo da lei, Deus é a lei, Ele é o padrão, Ele é a regra, Ele é o padrão, Ele é a lei. De forma que Ele se comporta, Ele se porta, Ele se conduz de acordo com a sua própria natureza, que é santa, que é justa, que é perfeita. Nesse sentido, quem limita o próprio Deus é Ele mesmo, é a sua natureza. Quem restringe o seu poder é a sua natureza. Porque tem algumas coisas que Deus não pode fazer de forma nenhuma, de modo algum. Como nós já vimos, Deus não pode absolutamente morrer, como já falamos. Mas também o pecado é impossível para Deus praticar, porque ninguém pode cometer pecado se não quiser pecar. Sim, eu e você pecamos porque queremos pecar, mas Deus absolutamente, Ele não tem como cometer pecado porque Ele não quer pecar. Ele jamais vai querer pecar. Ele jamais vai desejar pecar, porque a sua natureza é santíssima e, portanto, aversa ao pecado. Deus não pode cometer pecado porque jamais desejará pecar. Deus não pode mentir, como já dissemos. Deus não pode morrer, Deus não pode mentir, Deus não pode pecar, Deus não pode deixar de ser Deus, Deus não pode ser infiel, Deus é Deus. Já chegou, Jó chegou ao âmago da questão quando ele declarou em Jó 42, versículo 2: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Meus queridos, precisamos compreender que o nosso Deus é inteiramente soberano, todo-poderoso. Para nós cristãos, a onipotência de Deus é uma fonte de conforto. Sim, sabermos que Deus é todo-poderoso, governa todas as coisas e absolutamente nada está fora do controle do governo de Deus, traz conforto para nós. Sabemos que o mesmo poder de Deus que criou o universo está à disposição dos crentes, está à disposição dos cristãos para assegurar a nossa salvação. Ele mostrou esse poder na saída do povo de Israel da terra do Egito. Deus mostrou esse poder infinito sobre a morte, na ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, 3 dias depois que Jesus tinha morrido. Sabemos que nenhuma parte da criação pode frustrar os planos de Deus para o futuro. Não existe nenhuma molécula independente, solta no universo, que possa ou seja capaz de comprometer os planos de Deus. Todas as moléculas e todas as partículas, as menores, que são as partículas quânticas, absolutamente tudo está debaixo do governo de Deus. O macrocosmo e o microcosmo, toda a criação
está debaixo do governo absoluto de Deus. Embora os poderes e as forças deste mundo ameacem querer se descontrolar, querer fugir do controle de Deus, nós não devemos temer. Deus mantém governo, Deus mantém controle absoluto sobre toda a criação. Podemos descansar no conhecimento de que nada pode resistir ao poder de Deus. Deus, ele é a força irresistível. Deus, ele é todo-poderoso. Ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus irremovível, que ninguém pode movê-lo, que ninguém pode frustrar os seus planos ou fugir do seu controle ou fugir do seu governo. Todas as pessoas, todos os seres, toda a criação está debaixo do governo absoluto de Deus. Nós precisamos não só compreender isso, mas nós precisamos viver de acordo com estas verdades. Eu peço que você compreenda que este conhecimento da soberania de Deus e da onipotência divina, esse conhecimento traz conforto, sim, para aqueles que oram e se apropriam ou se utilizam, usam a onipotência de Deus a seu favor. Sim, quem ora usa a seu favor a onipotência de Deus. Sim, quem ora, quem busca o Senhor, usa a seu favor a soberania de Deus. E quando estamos em aflição, estamos com problemas, estamos com dificuldades, nós devemos recorrer àquele que tem em suas mãos todo o universo. Sim, todo o universo cabe nas mãos de Deus. Deus é infinito em extensão. Deus é infinito em seu tamanho. Deus é imanente e enche todo o universo. E Deus é muito maior que os 100 trilhões de anos-luz de tamanho que possivelmente tenha o universo. E Deus é muito maior do que isso. E nós devemos compreender que este Deus Todo-Poderoso, que tem na palma de sua mão todo o universo, esse Deus Todo-Poderoso, ele pode governar ou controlar as circunstâncias adversas, as circunstâncias difíceis que porventura você esteja enfrentando em sua vida. Apresente a Deus a sua dificuldade, apresente a Deus os seus problemas, apresente a Deus as suas adversidades e peça que o Senhor intervenha em sua vida, em sua história e lhe dê graça em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele nos abençoe e esteja nos ajudando a nos tornarmos homens e mulheres de oração que fazem uso da onipotência divina quando colocamos diante de Deus os nossos problemas e pedimos que Deus atue, que Deus opere a nosso favor, nos socorra, nós estamos usando da onipotência divina. Quando Deus agir, Ele vai agir sempre com a sua onipotência. Ele vai agir sempre com o seu poder soberano, controlador, governador de todas as coisas. Por isso, se alegre em Deus. E não apenas isso, mas tenha conforto e ânimo diante das dificuldades que a vida apresenta. Apresente as dificuldades a Deus, porque Ele é soberano. Ele é todo-poderoso. Ele é onipotente e pode controlar as suas dificuldades. Apresente-as a Deus. Apresente o seu sofrimento ao Senhor, porque Ele tem poder sobre eles. Que o Senhor nos ajude mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado mais uma vez por esse dia que o Senhor fez e nos concedeu. Obrigado pelo privilégio de podermos ler Tua Palavra, estudá-la e também obrigado em nome de Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos amparado. Olha, Senhor, para a nossa cidade, o nosso estado de Pernambuco, o nosso país. Usa de misericórdia para com todos nós, faz com que os laboratórios que estão produzindo as vacinas possam entregar as vacinas compradas pelo nosso governo. E também, em nome de Jesus, faz com que tanto o Ministério da Saúde quanto as secretarias estaduais de saúde e municipais possam
fazer a aplicação das vacinas o quanto antes, o mais rápido possível, a fim de acelerarmos o processo de imunização da nossa população e podermos também voltar às nossas atividades presenciais, cotidianas, como outrora tínhamos. Em nome de Jesus, abençoa a cada um de nós, dá-nos tua graça e favor. É o que rogamos a ti agradecidos, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que você possa ainda receber a graça de Deus, a bênção do Senhor sobre sua vida, em nome de Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe.